Meus queridos irmãos, que nosso Deus, Pai amado, possa estar consolando nossas vidas, curando nossas chagas, derramando suas bênçãos de amor. Mais um momento de Mãe Maria, mais um momento de paz, mais um momento para estarmos juntos. Vamos pegar a nossa água para que possa ser fluidificada. Vamos manter junto a nós o nome dos nossos amados que se encontram doentes. São tantos, né, meus irmãos? Se nós quisermos ver o que é dor, basta irmos a um hospital. Nós vemos em cada quarto, quando tem 4 leitos, 8 leitos, ou nos apartamentos com um leito só, mas irmãos que sofrem de todos os males. Irmãos que buscam o socorro terreno para se sentirem melhores e nem sempre conseguem, meus irmãos. Então nós só temos que pedir ao Pai: Senhor, escutai as nossas preces e tende misericórdia de nós. Vamos dar continuidade ao livro de José Bortolone, que pergunta o que queremos dizer quando rezamos o Pai Nosso. E vamos ler, meus irmãos, o item 17. Não nos deixeis cair em tentação. É o que mais pedimos ao Pai, né? O terceiro pedido da segunda parte do Pai Nosso é este: não nos deixeis cair em tentação. Será que Deus tenta as pessoas? Será que Ele faz cair em tentação? De onde vêm as tentações? É possível viver sem elas? Não seriam as tentações parte da condição humana? De quais tentações se fala no Pai Nosso? Deus seria mais Pai se nos impedisse de termos tentações? O cristão deve pedir para se ver livre das tentações? Deus não tenta ninguém, nem faz as pessoas caírem em tentação. Elas são parte da própria condição humana. Somos tentados porque somos humanos. Portanto, não é possível viver sem elas. E Deus nem poderia ser chamado de Pai Nosso, se não nos impedisse de termos tentações. Por isso, o cristão não deve pedir para se ver livre delas. É bem outra coisa que rezamos quando pedimos: não nos deixeis cair em tentação. De quais tentações se fala no Pai Nosso? De qualquer tentação? A palavra tentação em português é sinônimo de tentativa. E na vida, nós temos de tentar. Seria errado alguém tentar um emprego melhor, um salário maior? Seria errado alguém se candidatar a algum cargo público? Se tentação é tentativa, e tentativa pode ser algo bom ou ruim, é preciso ter um critério para saber de quais tentativas devemos pedir ao Pai. Não nos deixeis cair em tentação. E o critério parece ser este: o pedido deve estar em sintonia com todos os pedidos anteriores, sobretudo, venha a nós o vosso reino. O reino, o reinado de Deus, vindo para todos, deve ser o critério para descobrirmos se nossas tentativas são boas ou não. Para ter mais clareza nesse sentido, vamos olhar para as tentações de Jesus no Evangelho de Mateus. Mateus fala de 3 tentações. O número 3 quer dar ideia de totalidade. Com isso, se quer dizer que ele passou por todo tipo de tentação. Vamos observar alguns detalhes. O deserto é um tema importante nas tentações de Jesus. Significa, entre outras coisas, o lugar da carência, da revolta contra Deus, da idolatria, lugar onde moram espíritos impuros e etc. Mas, sobretudo,
lembra o tempo em que o povo sonhou e preparou uma nova realidade que deveria ser concretizada na terra prometida. O deserto representa a nossa vida cotidiana. Outro detalhe importante: o jejum e a fome. Os 40 dias têm sentido simbólico e representam a totalidade. 40 significam a vida inteira. A fome é carência e o diabo vai tentar surpreender Jesus nesse ponto fraco, na carência representada pela fome. Um aspecto importante na primeira e na segunda tentação. O diabo provoca Jesus com o título que recebeu pouco antes no batismo: Se tu és filho de Deus. O tentador é esperto e provoca Jesus para ver até que ponto ele age como filho de Deus. Com essa tática, provoca-o na questão da fome. Depois de 40 dias de jejum, bem que Jesus podia ter concordado com o diabo, transformando uma pedra em pão para matar a fome dele. A tentação é muito sutil. Pense em você. Pense nas suas necessidades, nas suas carências. Deixe de sentir necessidades. Jesus vence a tentação de pensar somente em seu bem-estar, ainda que válido e justo, para pensar nos outros. Em outras palavras, não quer pão somente para a própria fome. Quer, isso sim, que todos tenham o pão nosso. É assim que vence a primeira tentação. A segunda acontece no ponto mais alto do Templo de Jerusalém. O diabo provoca Jesus com o título recebido no batismo, Filho de Deus. Naquele tempo, acreditava-se que o Messias se tornaria conhecido desta forma. Ele se jogaria do ponto mais alto do templo e Deus mandaria os anjos para segurá-lo, a fim de não se esborrachar no chão. E isso estaria previsto no Salmo 91, 11 e 12. Jesus é tentado de pôr Deus a serviço de seus interesses pessoais, ao contrário daquilo que ensinou: santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade. A terceira tentação acontece numa montanha alta e é a mais abusada. É a tentação da concentração do poder, de querer ser o dono do mundo. O preço dela é caríssimo. Trata-se de adorar o diabo, colocando-o no lugar de Deus único, merecedor de adoração. Jesus vence as tentações e nos pede para vigiar e orar, para não cairmos em tentações. Quais? As mesmas que ele sofreu e venceu. Notemos o detalhe: pede para vigiar e orar. Vigiar exige nossa disposição. Rezar supõe a proteção e a graça divina. As duas coisas juntas, nós e Deus. Não apenas Ele, nem somente nós. Não apenas nosso esforço, mas também a tua graça, pedida na oração. E o tentador? É quem tem projetos diferentes do projeto do Pai e de Jesus. Projetos diferentes dos projetos do reino de Deus. No Evangelho de Mateus, se diz que o diabo tentou Jesus 3 vezes, mas o tentaram também os fariseus e os saduceus. Assim também acontece conosco. É por isso que rezamos: não nos deixeis cair em tentação. Meus queridos irmãos, a cada liçãozinha pequena, sobre o Pai Nosso, nós vamos vendo como funciona essa relação entre nós e o Pai através da oração. Deus seja louvado, meus queridos. Deus seja louvado. E vamos para mais um momento de paz, pedindo ao Pai que tenha misericórdia de todos nós, que possamos enfrentar as tentações da vida, orando e vigiando, com sabedoria, com inteligência, colocando sempre em primeiro lugar de nossas vidas o nosso Pai,
que estais nos céus. E vamos continuar a leitura do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Iremos ler hoje o item 7, o item 8. Nesta doutrina, a fonte universal de inteligência que abastece as almas humanas é independente da divindade. Não é precisamente o panteísmo. O panteísmo, propriamente dito, considera o princípio universal de vida e de inteligência como constituindo a divindade. Deus é concomitantemente espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade, da qual são as moléculas e os elementos constitutivos. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Cada indivíduo, sendo uma parte do todo, é Deus ele próprio. Nenhum ser superior e independente rege o conjunto. O universo é uma imensa república sem chefe. Ou antes, onde cada qual é chefe, com poder absoluto. 8. A esse sistema podem opor-se inumeráveis objeções, das quais são estas as principais. Não se podendo conceber divindade sem infinita perfeição, pergunta-se como um todo perfeito pode ser formado de partes tão imperfeitas, tendo necessidade de progredir. Devendo cada parte ser submetida à lei do progresso, força é convir que o próprio Deus deve progredir, e se ele progride, constantemente, deveria ter sido na origem dos tempos muito imperfeito. E como pode um ser imperfeito, formado de ideias tão divergentes, conceber leis tão harmoniosas, tão admiráveis, de unidade, de sabedoria, de previdência? Quais as que regem o universo? Se todas as almas são porções da divindade, todos concorrerão para as leis da natureza. Como sucede, pois, que elas murmurem sem cessar contra essas leis que são obra sua? Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira senão com a cláusula de satisfazer a razão e dar conta de todos os fatos que abrange. Se um só fato lhe trouxer um desmentido, é que não contém a verdade absoluta. 9. Sob o ponto de vista moral, as consequências são igualmente lógicas. Em primeiro lugar, é para as almas, tal como no sistema precedente, a absorção no todo e a perda da individualidade, dado que se admita, consoante a opinião de alguns panteístas, que as almas conservem essa individualidade, Deus deixaria de ter vontade única para ser um composto de miríades de vontades divergentes. Além disso, cada alma, parte integrante da divindade, deixa de ser dominada por um poder superior. Não incorre em responsabilidade por seus atos bons ou maus. Soberana, não tendo interesse algum na prática do bem, ela pode praticar o mal impunemente. Meus irmãos, nós estamos ainda no início, da leitura do livro O Céu e o Inferno, e já podemos ir observando fatos diferentes, posições diferentes, perguntas que têm uma resposta lógica. Deus é o Supremo, é a divindade maior. E ele não pode deixar de ser Deus, porque seria muito cômodo para o mal não ter essa pilastra divina
a quem eles temessem, a quem eles honrassem. E vamos lendo o nosso livro e chegaremos a entender melhor o significado desse livro do nosso querido Kardec. Agradecendo ao Pai por mais essa oportunidade, vamos fazer a nossa oração, vamos conversar com Deus, falar a Deus das nossas fraquezas, dos nossos temores, das nossas angústias, dos nossos medos. Esse Pai maravilhoso, esse Pai de amor, é tão presente em nossas vidas que Ele nos acompanha, buscando diminuir todas as afasias dessas dores. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por teres sido tão tentado e em cada tentação Tu foi firme em tentar continuar com os seus projetos divinos. Obrigado, Senhor. Que os nossos irmãos que sofrem do corpo físico e espiritual possam encontrar em nosso Deus amado a cura, a tranquilidade, uma pausa suave para suas dores, suas batalhas, suas mazelas. Que os nossos irmãos que sofrem dos problemas psiquiátricos possam encontrar também na divindade um meio para subtraírem esse mal, esses males tão terríveis. Que os nossos irmãos desencarnados, que se encontram muitas vezes com o direito de julgar, de machucar, de fazer sofrer, possam encontrar na oração o necessário para continuarem na sua jornada espiritual. Tende misericórdia, meu Pai. Tende misericórdia. O homem precisa muito de Ti, Senhor. Precisa do Teu colo, do Teu abraço, do Teu amor, para que ele caminhe por essa terra tão grande, tão imensa, tão linda, por esse universo maravilhoso. O homem precisa de Ti, Jesus, meu Pai. Que todas as famílias também, Pai querido, possam encontrar nos Teus ensinamentos, porque são os ensinamentos do Teu Filho Jesus, um motivo maior para continuarem, para se descobrirem filhos de Deus. Eu vos peço, Pai, hoje, pelo meu sobrinho, por Neto, que aquele menino, meu Deus, acalme o espírito, acalme a alma, que ele ainda encontre uma possibilidade, meu Pai, de se melhorar espiritualmente, fisicamente. É muito triste, Senhor, ver como aquele menino não tem nenhum respeito familiar. Eu sei, são os vícios, mas ele, Pai, vem de uma família tão unida, tão coesa em Ti, nos Teus ensinamentos, e se perde assim para a vida, meu Deus. Tende misericórdia. Tende misericórdia de todos os lares, Senhor, onde haja problemas desse gênero. Ajuda-os, Senhor, a seguir, ajuda-os a continuar, ajuda-os a lutar e a vencer essa luta que pode parecer, Pai, sem motivo, mas é de uma necessidade imensa lutar contra o mal dos vícios. E só as famílias unidas, Pai, em oração, em perdão, em amor, serão capazes de derrotar esse inimigo. Que os vícios,
é o inimigo da humanidade, é o trevoso da humanidade. Tende misericórdia, Senhor, tende misericórdia. E assim, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, vamos sentir a presença amorosa de Jesus, pedindo, Mestre, cuida de nós. Nós estamos aqui, Mestre. Não nos deixes cair em tentação, Mestre. Não nos deixe. E que a espiritualidade amiga possa vir a fluidificar nossas águas. E que essas águas nos sirvam de alento, de paz, de tranquilidade. Ó Pai, nós precisamos tanto disso. Tanto, tanto. Só Tu, Pai, para nos ajudar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome de amor. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentações. Não nos deixe, mas livrai-nos de todo mal. Pois Teu é o poder, o reino, a honra e a glória, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Que assim seja, Senhor. Que assim seja.